Olá, alunos! Vamos fazer aqui um vídeo mostrando um pouco sobre como a gente pode calcular a troca de calor que acontece entre as paredes de um freezer. Vamos imaginar que tem um freezer aqui, um freezer horizontal aqui desenhado aqui, e a gente sabe que se eu tiver uma temperatura dentro do freezer de menos 10 graus, por exemplo, e aqui fora eu tiver uma temperatura de 28 graus Celsius, por exemplo, vai existir a entrada de calor, vai ocorrer a entrada de calor por condução pelas paredes, mesmo que a parede seja isolada, né? Então veja que eu tenho a parede aqui de 5 centímetros de espessura. A gente vai trabalhar com poliuretano nessa parede, né? 5 centímetros de poliuretano, chama de PUR, né? E a gente tem aqui a representação, então, dessas laterais, ó. Veja essa lateral aqui, ó. Eu mostro aqui, ó. Essa lateral ela se repete também desse lado aqui, ó. Já essa parte frontal está representada aqui, ó. A tampa, ó, e a parte de baixo está representada aqui. O que eu quero saber agora é quais são as áreas, né, de troca, porque o calor ele atravessa de fora para dentro, né, do mais quente, que é 28 graus Celsius, para a temperatura de menos 10, por meio de uma área. E essa área a gente vai calcular aqui, ó. Então a primeira área, a gente tem que lembrar que são duas vezes essa área, duas vezes essa área e duas vezes essa área, né? Como eu disse, essa área aqui, ó, a gente tem a parte de cima e a parte de baixo. Aqui tem a lateral da frente e o fundo. E aqui também a lateral, as duas laterais. Então, vejamos. Primeira área, vamos pegar e calcular a área do fundo e da tampa. 1,40 m vezes 0,5. Faça na calculadora aí. 1,4 metro vezes 0,5. Dá quanto? 1,4 vezes 0,5 dá área 1, dá 0,7 metros quadrados. Como eu tenho duas vezes, então são duas vezes 0,7, dá 1,4 metro quadrado a tampa e o fundo. Na lateral a gente vai ter 0,8 vezes 0,5. Vou chamar de área 2. Que vai dar 0,4 metro quadrado. Lembrando então que essa área vai ser 2 vezes 0,4, dá 0,8 metro quadrado, as duas laterais. E finalmente, a gente vai fazer aqui, ó. A área 3 vai ser 1,4 vezes 0,8. 1,4 vezes 0,8, que dá igual a 1,12 metro quadrado. Lembrando que são duas vezes. Então, 2 vezes 1,12 dá igual a 2,24. Por isso que a gente tem que fazer o quê? A soma das áreas, né? Então, a área de superfície total vai ser igual a 0,8 metro quadrado mais 1,4 metro quadrado mais 2,24 metro quadrado. A área superficial vai ser igual a quanto? Passa a calculadora aí, ó. 2,24 mais 1,4 mais 0,8 igual a 4,44 metros quadrados. Então a gente vai usar essa área onde? No cálculo do calor trocado. Vamos fazer as contas. Tem uma equação, que é essa aqui, ó. Essa equação aqui é a equação para calcular a troca de calor aí entre os dois lados de uma parede. Veja que o Q, aqui pontinho aqui em cima, é a unidade de watts. O Kzinho aqui é a condutividade térmica. Então, para o poliuretano, a gente tem essa condutividade aqui, 0,03 watts por metro grau Celsius. O ΔT é a diferença de temperatura entre os dois lados. Ou os dois lados é as duas paredes, né? A face da parede. E o L é a espessura aqui, ó. Área superficial, vai ser em metro quadrado a unidade. Aqui é de grau Celsius e a espessura da parede vai ter que ser em metro aqui, ó. Então vamos lá, vamos substituir valores. Como a gente viu, a área superficial é 4,44, não é isso? Então vamos lá.
Variação de temperatura, 28 graus, temperatura de fora, menos 10, dá 38. Vejo que menos com menos dá mais. Então, o que a gente tem aqui? O Q ponto trocado vai ser igual a 0,03 vezes 4,44 vezes 38 sobre 5 centímetros, que é 0,05 metros. Quanto é que dá essa conta? Dá aproximadamente 101 watts, né? Lembrando que as unidades são watts, por quê? Vou mostrar para vocês aqui a análise de unidades. A gente tem ali, ó, a unidade do K é watts por metros graus Celsius. A unidade da área é metro quadrado, vezes o grau Celsius, deu variação de temperatura, e aqui eu tenho metro. Então veja o que vai acontecer, ó. Esse grau Celsius morre com esse metro e esse aqui, ó, se anulam. Então o que eu tenho de unidade é watts. Só lembrando que isso significa que se eu tivesse uma parede de 4,44 metros quadrados, aqui, de área, 4,44 metros quadrados, significaria que o calor que atravessa essa parede aqui, ó, pela superfície, se aqui tiver 38 graus Celsius e do outro lado, desculpa, de um lado tiver 28 graus Celsius, essa face aqui, ó, e a outra face tiver menos 10 graus Celsius, haverá uma troca, uma passagem de calor da ordem de 101 watts, ou mesma coisa, de 101 joules por segundo, né, com a espessura de 5 centímetros. E isolamento de poliuretano, né? É isso, espero ter entendido e até a próxima aula.